Continuando aqui, certo? Com o nosso assunto de mecânica geral, vamos ver aqui a parte de equilíbrio de um corpo rígido, tá certo? Vamos ver uma parte teórica inicialmente, né? E depois vamos formular matematicamente aí o que configura, né? O equilíbrio de um corpo rígido, beleza? Lembrando que essa definição, né? Vamos dizer assim, essa aproximação, esse modelo de corpo rígido, a gente falou desde as nossas primeiras aulas, né? Então, para o estudo da nossa disciplina aqui, a gente fez utilizou alguns modelos, fez algumas considerações, tá certo? E todas essas considerações, esses modelos, eles já foram explicados anteriormente, tá bom? Então, vamos falar agora de forma mais aplicada mesmo à disciplina de mecânica, tá bom? Mecânica de sistemas estruturais, tá certo? Quando eu falo mecânica, eu entendo que vai englobar as duas disciplinas, tá bom? Então, o objetivo da unidade, só para a gente tomar nota aqui rapidinho, é desenvolver as equações de equilíbrio para um corpo rígido, tá certo? Introduzir o conceito do diagrama de corpo livre para um corpo rígido, vai ser uma forma importante, né, de a gente resolver as equações lá do final da aula e mostrar como resolver problemas de equilíbrio de corpo rígido usando as equações de equilíbrio, que são exatamente essas equações aí que ele fez menção anteriormente, beleza? Então, galera, note essa figura aí do lado esquerdo da tela, tá certo? A gente tem um corpo, né? Vamos dizer assim, onde ele está representado nele, né? Várias forças que estão atuando nele, certo? E também, né? Alguns binários que também estão atuando nesse corpo, né? Então, todas essas forças, né? São, vamos dizer assim, oriundas das forças que a gente observa na natureza, né? Essas forças externas, elas vão exercer esforço nos corpos, tá certo? Então, por exemplo, forças gravitacionais, forças elétricas, magnéticas ou de contato causadas pelos corpos adjacentes, tá certo? Então, o exemplo mais, vamos dizer assim, mais prático disso aí, especialmente aqui na nossa disciplina, seria exatamente, né, as forças gravitacionais, que daí vai resultar a força-peso, né? Então, se a gente analisar a estrutura, o peso próprio dela, né, vai configurar como um dos carregamentos que vai atuar nessa estrutura, tá bom? Assim como, né, no caso, se a gente pensar na concepção estrutural do edifício, conforme nós já falamos, na disciplina de sistemas, especialmente, né, a gente vai ter uma configuração onde, né, vai estar trabalhando ali laje, viga, pilar, né, onde a laje vai descarregar todas as suas cargas na viga, né, ou seja, o peso próprio dos objetos que estão em cima dela, ela vai jogar todas essas cargas para as vigas, por sua vez, vai absorver essas cargas da laje, né, então, juntamente com a carga do seu peso próprio e carga de outras vigas que porventura descarregue nela, né? E essas cargas das vigas vão lançar para os pilares ou para outras vigas, dependendo da situação. E aí os pilares vão jogar para as fundações e das fundações isso aí vai para o terreno, né? A gente viu lá no aula de sistemas que exatamente esse é o que a gente chamou de caminho das cargas, tá certo? Então, parte, né, vamos dizer assim, esse aí seria um exemplo exatamente, né, essas cargas, elas surgem, né, vamos dizer, exatamente, né, em função das forças gravitacionais, das forças peso que cada objeto vai ter. Beleza? Perguntas? Então, passando aqui, ó. Então, nós já vimos, né, em aulas anteriores, tá certo? Que a gente pode pegar, né, todo esse conjunto de força, certo? Que está atuando sobre esse objeto, né? E a gente pode representá-las, né, por uma força que vai, pela única força, tá certo? Que vai ter a mesma função, né, de que todas essas forças atuam juntas, né? Que é exatamente o que a gente chama de força resultante, tá certo? Então, da mesma forma, a gente pode fazer isso para os binários, né? Então, a gente tem alguns binários aí na figura da esquerda e a gente pode representar, né, todos esses binários que estão atuando no objeto através de
o único binário aí que a gente chamou de binário resultante, né? Então, a gente colocou aí, tá certo? Um ponto zero aqui como referência, né? E a gente colocou essa condição, tá certo? Só que agora a gente está trabalhando exatamente com condições de equilíbrio, tá certo? E aí, o que é que isso implica dizer? Né? Que esse momento resultante, né? Ou seja, a soma de todos os momentos que vão estar atuando naquele objeto, certo? Ele tem que o quê? Ser igual a zero, tá bom? Da mesma forma que o somatório de todas as forças, né? Ou a força resultante, que é a força equivalente a todas as forças atuando junto, tem que ser igual a zero, tá certo? Então, lembre-se também que a gente falou, né? Que o binário está associado ao movimento de rotação, tá certo? E as forças, né? Elas estão associadas ao movimento de translação. Então, isso implica dizer, né? Assim, apenas reforçando esse argumento que para um objeto estar em equilíbrio, né? Ele precisa exatamente não haver nem movimento de rotação, nem movimento de translação, né? Que implica dizer, né? Que tanto a força resultante, né? Como o momento resultante, eles não podem provocar nenhum tipo de movimento, né? O que vai configurar exatamente a condição de equilíbrio do objeto, tá bom? Então, é exatamente isso, né, que eu acabei de falar, tá certo? A força resultante, que é igual a somatória, que é igual ao somatório das forças, tem que ser igual a zero, né? Da mesma maneira que o momento resultante no ponto zero, que é igual a soma dos momentos, né, em torno do ponto zero, tem que ser igual a zero. Então, isso aí é o que define o corpo em equilíbrio, tá bom? E aí, né, galera, apenas a título de demonstração, né, já que esse corpo está em equilíbrio, né, essa equação aqui ela tem que ser válida, tá certo? O somatório do momento aqui, ó, no ponto A, então aqui a gente tem o ponto zero, aí a gente vai calcular agora aqui, ó, aquela mesma figura anterior, a gente agora vai pegar o quê? O somatório do momento em A. E o somatório de momento em A, pessoal, será o quê? Será o momento resultante, né, que está aqui atuando, certo? Mais o momento que vai ser causado pela força resultante, né? Que no caso aqui, ó, vai ser o quê? FR, tá certo? Força resultante vezes zero, ok? Então, como por definição, como a gente já disse, esse objeto ele está em equilíbrio, né? Então, essa equação aqui ela tem que ser igual a zero, que é que nós colocamos, tá bom? Então, para essa equação ser igual a zero, o que é que vai acontecer? MR tem que ser igual a zero, não é isso? Ou seja, esse trecho aqui tem que ser igual a zero, e esse trecho aqui também tem que ser igual a zero, tá certo? Como R ela é diferente de zero, que a gente pegou o R aqui, ó, uma distância aqui diferente de zero, né? Então, qualquer distância aqui que a gente pegar que não seja em cima aqui do ponto zero, ele será diferente de zero. Então, isso vai implicar que a força resultante é igual a zero, demonstrando exatamente, né, essa nossa condição que a gente falou inicialmente. Que a força resultante vai ser igual a zero e o momento resultante também ser igual a zero. Ok? Então, teoricamente, né, a gente trouxe esse conceito, né? Essas seriam as condições, né, de equilíbrio, ok? E matematicamente a gente mostra, né, a partir dessas equações aí, que essas condições elas são válidas, ok? Não só as condições, essa condição não é só necessária, né, mas ela também é uma condição suficiente para demonstrar esse nosso teorema, tá bom? Perguntas? Perguntas? Então, continuando. Bom, isso aí seria a nossa primeira tese de hoje, tá certo? Então, quais seriam as nossas condições de equilíbrio? Somatório das forças, ou a força resultante, ela tem que ser igual a zero, pessoal, tá bom? E momento resultante igual a zero, tá certo? A gente aprendeu na última aula, a gente inclusive fez vários exercícios, né? Que a gente aprendeu a calcular as forças resultantes e aprendeu a calcular também o momento resultante, tá bom? Aí agora o que a gente vai fazer, né?
para nosso objeto estar em equilíbrio, a gente vai igualar isso a zero, tá bom? Seria, hoje, nessa aula, né, a gente dá mais um passo, né, com relação àquelas, o que a gente já estudou anteriormente, tá bom? Então, aqui é apenas uma definição de diagrama de corpo livre, tá certo? Que nada mais é o que, pessoal? É uma representação gráfica, vamos dizer assim, de todas as forças, né, externas, tá certo? Todas as forças externas que são conhecidas e que são desconhecidas que estão atuando sobre o corpo, tá bom? Conhecidas seriam exatamente aquelas forças, vamos dizer assim, que estão atuando no corpo, né? E desconhecidas seriam aquelas forças que a gente vai procurar determinar, certo? Por exemplo, as reações de apoio, que é o que eu vou falar na sequência, tá bom? Então, para ilustrar aí, a gente tem esse avião aí, né, na figura. Alguém poderia dizer quais são essas forças que estão atuando aí no avião? Alguém saberia identificar? Força, peso e tração. Oi? Uma é força, peso e tem força, tração. O R eu não sei. Pronto. A Raquel falou, eu suponho que ela se referiu à força peso ao W, né? Então, é mais ou menos isso que a Raquel falou, tá certo? A gente sabe aqui, ó, que isso aqui é a força peso, né? Representado por W, que está atuando aqui no centro de gravidade do avião, né? Desse objeto aqui, no caso do avião, tá certo? Nota que a gente está colocando aqui, né? A força, vamos dizer assim, a resultante, né? A força peso, ela vai estar atuando em cada elemento aqui do avião, tá certo? Mas para efeito de cálculo, né? E vamos dizer assim, o que antecede ao cálculo é exatamente a construção do diagrama de corpo livre, né? A gente vai representar ele aqui como uma força pontual aqui, através de dado. Esse 2T aqui, certo? É porque a gente está vendo o avião de lado, né? Mas aqui atrás ele tem dois pneus, tá certo? Então seria o quê? A força de reação que cada um desses pneus vai apresentar. E aqui na frente, né, seria também outra força de reação, tá certo? Então, quem viu, né, comigo lá, a última aula que a gente teve de sistema, a gente falou sobre os apoios, né? A gente, na análise estrutural, a gente vai ter toda estrutura ela vai se apoiar em alguma coisa, né? Caso o edifício, vamos dizer assim, qual seria o apoio geral do edifício? As fundações, né? Vamos considerar isso. Mas pensando no edifício por partes, então a viga, o que vai acontecer? A viga ela vai se apoiar em outras vigas ou em pilares. Então elas vão apoiar nisso através de apoios, tá certo? E aí a carga, a força externa que atua, né? O que vai acontecer? Lembra lá da terceira lei de Newton que a gente falou em uma das nossas primeiras aulas, né? Então toda ação vai gerar uma reação, né? Então por isso que a gente chama forças reativas, né? Ou forças de reação. São essas forças que a estrutura vai reagir, né? A partir do momento que ela está submetida a forças externas, tá certo? Então, no diagrama de corpo livre, né? A gente vai exatamente identificar as forças conhecidas, pegando esse exemplo aqui do avião. Quais seriam as forças conhecidas? A força peso, né? E as forças desconhecidas, no sentido que a gente vai calculá-las ainda, tá certo? Seria exatamente aqui as forças de reação. Tá bom? Ok? Então, no nosso caso, né, a gente vai trabalhar inicialmente com vigas, né? A força de ação pode ser uma carga pontual, pode ser o peso próprio, e aí as forças de reação vão ser as forças reativas nos apoios dessas estruturas. Tá certo? Então, só para lembrar, quem assiste a aula comigo de sistemas está lembrado dessa figura, né, que a gente falou os apoios, né, e classificou eles em 3 tipos, né, que vão ser dados exatamente a partir dos movimentos que eles vão restringir. Então, quem pagou a disciplina de sistema no semestre passado, acredito que tenha visto isso, né? Então, eu vou passar aqui, vou explicar aqui rapidamente, tá bom? Então, a gente tem apoio do primeiro gênero, segundo gênero e terceiro gênero, tá certo? Deixa eu colocar eles aqui. O apoio do primeiro gênero
o que é que ele vai acontecer, galera? Ele vai restringir um movimento de translação, tá certo? Então, geralmente vai ser o quê? O movimento de translação vertical. Então, a gente tem um exemplo aqui, né? A gente tem aqui uma representação, mas a representação que nós iremos utilizar mais no nosso exercício é esse aqui, ó. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Quer dizer aqui, ó, que quando atuar uma força aqui de translação, né? Certo? Vertical, esse apoio vai fazer o quê? Com que a estrutura não se movimente, não apresente um movimento de translação, né? No caso, um movimento aí vertical, tá certo? Então, ela vai apresentar uma restrição. Então, o que é que vai acontecer? Essa restrição ela vai ser representada, né, através de uma reação de apoio, tá certo? Então, no caso, se a gente tiver um apoio de primeiro gênero, a gente vai ter o quê? Uma restrição de movimento. No caso, translação vertical. E aí, consequentemente, nós teremos o quê? Uma reação de apoio. Tá certo? Ok? O apoio do segundo gênero é a mesma situação, só que ele vai restringir o quê? Dois movimentos, né? Um translação vertical, que é o que a gente já tinha visto anteriormente, e agora, ó, ele vai restringir também o movimento de translação horizontal, tá certo? Então, se eu tiver aí, uma força horizontal, o que é que vai acontecer? Esse apoio vai impedir esse movimento de translação horizontal, tá certo? Aí vai surgir o quê? Uma força reativa horizontalmente. Da mesma forma, né, que eu vou ter aí uma restrição ao movimento de translação vertical e eu terei também uma força reativa, uma outra reação de apoio. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma reação horizontal e uma reação vertical, tá certo? E o apoio do terceiro gênero, né, ele vai restringir, vai apresentar três restrições de movimento, tá certo? Os dois movimentos que eu acabei de apresentar, certo? Ou seja, uma translação horizontal e uma translação vertical. E, além disso, ele vai apresentar uma restrição, né, à rotação. Então, ele vai impedir que a estrutura rotacione, né? Então, vamos supor aqui essa situação. No caso anterior, eu poderia rotacionar aqui minha estrutura. Nesse caso, eu não posso, tá certo? Seria esse exemplo aqui, ó. Então, os parafusos, a chapa aqui, né? Toda essa estrutura, ela impede aí que a estrutura, ela rotacione, tá certo? Então, além das reações, né, horizontais e verticais, a gente vai ter agora uma reação, vamos dizer assim, na forma de um giro, né? Na forma de rotação, que vai ser exatamente o que? Uma reação momento, tá certo? Ok? Então, quando a gente tiver um apoio do terceiro gênero, o que é que vai acontecer? Nesse apoio, ele vai apresentar uma reação momento. Esse apoio aqui, ele é chamado também de engaste, tá certo, pessoal? Esse apoio aqui, ele é um apoio engastado. Não sei se você já ouviu falar, viga engastada, né? É exatamente isso, que vai ser uma viga que ela vai restringir vai apresentar três restrições de movimento. Uma translação horizontal, uma translação vertical e um movimento de rotação, tá certo? E aí essa restrição ao movimento de rotação vai ter como consequência, né, uma reação momento, tá bom? Perguntas? Eu tenho uma pergunta em relação a esse negócio do engaste. O que é esse engaste, Bismarck? Você pode me explicar? O que é o engaste? Reformule sua pergunta de outra maneira. Porque você paga sistemas comigo, não? Não. Quem paga sistemas aí? Dá apenas um oi aí ou mandou uma mensagem aí no grupo. Só por gente sem ver o rosto das pessoas é complicado. Quem pagou sistemas comigo? Tá lembrado dessa aula que nós vimos, não foi? Que eu apresentei essas definições, esses modelos. Sim ou não? Vocês estão aí ou vocês colocaram uma foto na câmera de vocês?
Não, sim. Bom, como respondeu não e outro sim, né? Então, vamos considerar que fica meio difícil ter uma noção. Mas vamos lá. Respondendo a pergunta aí do colega. O engaste, esses apoios que eu coloquei, isso aqui seria tipo, vamos dizer assim, um modelo, tá certo? Que a gente, que na análise estrutural a gente considera esses modelos, né? Para proceder com os cálculos, tá certo? Então, a gente vai ter o quê? Um apoio de primeiro gênero, segundo e terceiro gênero, tá certo? Esses apoios vão ser dados em função das restrições de movimento. Se nós estivéssemos em sala, isso seria bem mais fácil de eu demonstrar para vocês, né? Que eu ia fazer uma interação com os objetos da sala e seria mais fácil de visualizar. Dessa forma fica um pouco complicado, tá certo? Então, por exemplo, eu vou fazer alguns gestos aqui, não sei se vai ser possível vocês entenderem. Então, por exemplo, aqui, ó, minha mão aqui, essa mão que está na horizontal, é como se fosse um apoio do primeiro gênero, tá certo? Aí aqui é a carga, ó. Tá? Ela vai impedir que a minha mão, que está aqui na vertical, ela apresente uma translação vertical, tá certo? Então, ela vai restringir esse movimento de translação vertical. Então, seria um exemplo de apoio do primeiro gênero, tá certo? Aí, um apoio do segundo gênero seria o quê? Seria eu impedir o movimento de translação horizontal e, ao mesmo tempo, impedir o movimento de translação vertical, né? Seria esse exemplo aqui, ó. Certo? Aí, para cada restrição de movimento, a gente vai ter o quê? Uma reação de apoio, né? A aplicação lá da terceira lei de Newton, né? Toda ação vai gerar uma reação, beleza? Aí, o apoio terceiro gênero, além, né, dessas duas restrições que eu já falei, ele vai apresentar uma restrição à rotação. Ele vai impedir que a estrutura naquele ponto ela rotacione, né? Que ela pode não se movimentar horizontalmente, nem se movimentar verticalmente, mas ela pode rotacionar em torno daquele ponto, né? Então, o engaste, ou apoio terceiro gênero, ele vai ter essa característica, ele vai apresentar restrição aos três movimentos, tá certo? E aí, como consequência da restrição ao movimento de rotação, a gente vai surgir uma reação momento, né? A reação, no caso, será o momento aplicado naquele ponto. Tá certo? Deu para entender agora ou não? Deu sim. Valeu. Tá certo? Aí, isso na prática, isso também é verificado, né? Então, no projeto lá, quando você faz, você vai fazer essa configuração. Você vai, dependendo lá do que a norma diz, dependendo do cálculo, aí você vai considerar se a viga vai estar... Quando a gente diz que a viga está engastada no pilar, então ela é o quê? Que a viga não vai apresentar nem movimento de... Ela vai apresentar restrição dos três movimentos, entendeu? Aí o que vai acontecer? Ela vai, naquele ponto ali, né? Vai ter uma força de reação, um momento que vai o quê? Fletir a viga ali, tá certo? Então, você vai ter que colocar mais ferro, vamos dizer assim, para combater esse esforço. Se por acaso você considerar que ela só está apoiada, aí naquele local, né, você não vai apresentar menos ferro, mas aí isso aí você vai ter que compensar isso em outro canto, porque esse esforço vai aparecer em outro canto. E por aí vai, tá certo? Ok? Ficou claro mesmo? Ficou. Depois eu vou dar uma pesquisada, né? Ficou bem clara a explicação do senhor. Pronto, mais Obrigado. uma pesquisada não quer demais, né? Pelo contrário, eu sugiro que faça mesmo para complementar a explicação. Tá certo? Bom, e aí o que é que vai acontecer, pessoal? Vamos exatamente, né, chegar aqui às nossas equações de equilíbrio, tá certo? Então, a gente já viu, né, há pouco, que as condições de equilíbrio vai nos dizer o quê? Que a força resultante ela tem que ser zero, tá certo?
e o momento resultante ele tem que ser zero, né? Para um corpo estar em equilíbrio. Só que a gente vai simplificar, tá certo? No sentido que é o seguinte, a gente agora não, a gente está trabalhando o quê? O sistema de força situado no plano XY, né? No único plano, tá bom? Então, as forças resultantes vão ser o quê? O somatório das forças em X, né? Tá certo? E o somatório das forças em Y, ok? Então, quando eu disser que o somatório, ao dizer, né, que a força resultante tem que ser zero, eu estou dizendo o quê? Que o somatório das forças no eixo X tem que ser zero e o somatório das forças no eixo Y é igual a zero, tá certo? E com relação ao binário, eu também falo a mesma situação, né, que o momento resultante em torno de um ponto ele tem que ser zero, tá bom? No caso, né, na estrutura, a gente já viu a definição de momento em aulas anteriores, e o momento ele vai girar em torno do quê? De um eixo, né, que vai ser perpendicular ao plano de atuação da força e, no caso, o braço do momento, né? Ou seja, no caso, o eixo Z, tá certo? Por isso que eu representei aí o eixo Z. Então, lembrar lá da regra da mão direita, né? A gente vai utilizar a regra da mão direita para indicar o sentido do momento, tá certo? Então, isso aí seria, pessoal, as equações de equilíbrio que a gente vai utilizar daqui para frente, também conhecidas como equações da estática, beleza? Então, vamos fazer a nossa primeira parada e a gente já volta logo de seguida, viu? 5 minutinhos a gente volta.